Se tem uma coisa que não falta é emoção nesse momento decisivo do Campeonato Brasileiro. O Vitória vive dias intensos, entre polêmicas dentro e fora de campo, decisões que dividem opiniões e, claro, a esperança de escapar do rebaixamento ainda pulsando forte. E para começar, vamos direto ao ponto, o lance com Dudu contra o Corinthians. Muita gente está caindo na pilha da polêmica, mas quem viu com atenção sabe que não teve nada demais ali. Dudu chutou a bola com ela em jogo. Simples assim. A galera do Corinthians até tentou tumultuar, chegou junto, mas o juizão ouviu o VAR, analisou a situação e mandou seguir. E se o árbitro esperou o VAR para confirmar se a bola estava em jogo, isso por si só já mostra que foi um lance legal. Nada de cartão, nada de antijogo. O máximo que se pode dizer é que foi uma jogada que inflama, que mexe com a emoção, mas tecnicamente, não teve infração nenhuma. Claro que a narrativa foi construída, páginas começaram a postar que já era falta, que o Dudu foi desleal, e por aí vai. Mas a verdade é que muita gente se deixa levar por clubismo ou simplesmente quer surfar na onda da polêmica. Aqui não. Aqui a gente analisa com frieza. E olha, Dudu entrou muito bem nesse jogo, mudou a dinâmica do meio de campo, ganhou divididas, se apresentou pro jogo. É por isso que, contra o Cruzeiro, ele tem que ser titular. E já que estamos falando de escalação, o Vitória tem problemas sérios para montar o time. Lesões, suspensões, dúvidas no departamento médico, o cenário é delicado. Ronald está suspenso, Lucas Arcanjo sentiu o joelho e foi detectada uma lesão no ligamento colateral medial, que, apesar de menos grave que um rompimento de cruzado, ainda gera incerteza. E aí entra em cena Thiago Couto, que vai ter que assumir o gol em um jogo decisivo. A expectativa é que ele seja o titular também contra o Internacional. Em um momento como esse, o Vitória precisa de um goleiro que transmita segurança, que assuma o protagonismo, porque qualquer vacilo pode custar a permanência na Série A. E quando a gente olha para o restante da defesa, tem mais problema. Edu, com lesão no adutor, praticamente fora. Lucas Esteves, suspenso. Baralhas, que vinha sendo peça importante, segue fora por lesão na posterior. A previsão inicial era de 15 dias, mas esse prazo pode se estender. Contra o Cruzeiro, é praticamente certo que ele não joga. Talvez volte contra o Internacional, mas o cenário mais realista aponta um retorno apenas contra o Botafogo. E aí o treinador vai precisar ser criativo, ajustar o esquema, talvez manter os 3 zagueiros para tentar dar mais solidez defensiva. Mas com tantas mudanças, entrosamento é algo que preocupa. O Cruzeiro, adversário de sábado, também não vem completo. Fabrício Bruno foi expulso e está fora. Vidal Alba também não joga. E Wanderson é dúvida. Ou seja, eles devem vir com uma zaga reserva, João Marcelo e Jonathan Jesus. Uma dupla que tem qualidade, mas que não tem o mesmo entrosamento dos titulares. Isso pode ser explorado. Se o Vitória conseguir pressionar, explorar os espaços entre os zagueiros, pode criar boas chances. Mas para isso precisa de um ataque mais efetivo. Kaiser tem sido criticado por atuações apagadas, mesmo com um gol no Bavi. Renzo Lopes surge como uma alternativa para segurar a bola lá na frente, ganhar na força física, desafogar a defesa. Mas também não é unanimidade. A verdade é que o Vitória vai precisar decidir se quer um jogo de mais mobilidade ou um jogo mais físico. E isso vai passar pela decisão de quem será o homem de referência lá na frente. A meu ver, manter Kaiser pode ser uma aposta válida pela característica de jogo do Cruzeiro, mas se vier Renzo, também não é nenhum absurdo. E falando de desempenho recente, Jair Ventura vem fazendo um trabalho interessante. São 3 vitórias e 3 derrotas. Exatamente 50% de aproveitamento. Se ele conseguir manter esse ritmo, o Vitória escapa. A projeção atual é clara: para fugir do rebaixamento, são necessários 43 pontos. Hoje o Vitória tem 31. Faltam 12. O time tem mais 8 jogos e precisa de 50% de aproveitamento até o fim. Simples na teoria, complicado na prática, mas não impossível. Na prática, a missão ainda é muito difícil,
mas deixou de ser impossível como parecia semanas atrás. E é aí que entra o fator psicológico. O torcedor precisa acreditar, o time precisa estar conectado, e as decisões dentro de campo precisam ser certeiras. Contra o Corinthians, por exemplo, o gol sofrido foi resultado de uma sequência de erros defensivos em 2 escanteios. O time, mesmo com um a mais, desligou. Não dá para cometer esse tipo de erro nessa reta final. E aí entra também a análise do que acontece antes do gol. Muita gente quis culpar William Oliveira e Dudu pelo início da jogada que gerou o escanteio. Mas a verdade é que não houve erro técnico no passe do William. Ele poderia sim ter virado a bola para Eric na direita, mas optou por um passe curto em Dudu. Dudu, por sua vez, tem o vício de tentar girar rápido, jogar orientado, e acabou perdendo a bola. Mas ainda assim, isso não foi determinante para o gol. O gol veio de falha coletiva na defesa, e não de uma suposta fogueira que Dudu teria recebido. É importante separar as críticas. O William fez um bom jogo, dentro das suas características. Dudu entrou e mudou o jogo. O erro, se houve, foi de posicionamento coletivo, de reação lenta após a perda da bola. E isso é o tipo de coisa que precisa ser ajustada com treino e conversa. Porque o Vitória não pode mais vacilar. A margem de erro acabou. E se a gente olha para os rivais diretos, a situação segue embolada. O Santos, que tem 32 pontos, ainda tem um jogo a menos, justamente contra o Palmeiras. O Inter aparece com 35, assim como o Ceará. O Bragantino, que perdeu feio para o Vasco, estacionou com 36 pontos e também vira um time para se observar de perto. A projeção mostra que ele pode fazer apenas 6 pontos até o fim, chegando a 42. Ou seja, pode sim ser ultrapassado. E aí aquele duelo entre Vitória e Bragantino, lá no dia 19 de novembro, pode ser mais decisivo do que muitos imaginavam. Pode ser o jogo do tudo ou nada. Então, nesse cenário de tensão e expectativa, cada decisão dentro de campo vale ouro. A comissão técnica precisa ser precisa nas escolhas. O torcedor tem que jogar junto. E os jogadores precisam entender que não existe mais espaço para desconcentração. O campeonato está no detalhe. E o detalhe pode ser a diferença entre cair ou permanecer. E sim, ainda dá. Não é hora de desanimar. É hora de foco total. Agora, falando da preparação e dos bastidores, o Vitória divulgou o boletim médico com algumas atualizações importantes antes desse confronto contra o Cruzeiro, e a situação física do elenco acende o alerta vermelho. Edu está tratando uma lesão no adutor direito e, sinceramente, dificilmente vai ter condição de jogo. Baralhas, com problema na posterior da coxa esquerda, segue em tratamento na fisioterapia. A previsão inicial era de cerca de 15 dias fora, mas como essa estimativa foi feita antes do jogo contra o Corinthians, dá para considerar que ele deve ficar de fora por mais uma semana. Com isso, o jogo contra o Cruzeiro praticamente já está descartado para ele. Existe até uma chance pequena de retorno contra o Internacional, mas é mais prudente pensar no Botafogo como o jogo para a volta dele. Claudinho também preocupa. Lesão no joelho esquerdo. Não há muitas informações mais detalhadas, mas, sendo o joelho, sempre levanta uma dúvida maior. E, honestamente, com essa altura do campeonato, fica difícil acreditar que ele volte a atuar ainda nesta temporada. Já Fábio está com lesão na posterior direita, e a comissão técnica vai avaliar durante a semana se há chances de retorno. Além disso, outros nomes como Rubens, Mael, Finn e Jamerson seguem fora e sem previsão de retorno. Ou seja, o Vitória segue com um elenco bastante limitado para essa sequência decisiva. E a ausência de Lucas Arcanjo ainda pesa. O goleiro sentiu um desconforto no joelho durante o jogo contra o Corinthians, e depois de exames, foi constatada a tal lesão no ligamento colateral medial. Isso não é uma ruptura grave como LCA, mas é o tipo de lesão que precisa de cautela. Segundo informações divulgadas, a recuperação dele ainda é incerta. O mais provável é que só volte a jogar lá para a segunda quinzena de novembro, talvez apenas no jogo contra o Bragantino. Com isso,
Thiago Couto será o titular nas próximas partidas, incluindo esse duelo contra o Cruzeiro e provavelmente também contra o Internacional. E, convenhamos, é agora ou nunca para ele mostrar que pode segurar essa bronca. O momento exige que ele esteja focado, seguro e entregue. Porque se ele vai substituir o goleiro titular numa reta final, onde cada ponto vale a permanência na primeira divisão, ele precisa fazer as partidas da vida dele. É o tipo de responsabilidade que separa o jogador comum do cara que assume protagonismo. E entre tantas lesões e dúvidas, a boa notícia é Dudu. Como já falei, ele entrou muito bem no jogo contra o Corinthians, deu outra movimentação pro meio, chamou o jogo, mostrou personalidade. Foi participativo, intenso, e isso é exatamente o que o Vitória precisa nesse momento. Por isso, a escolha por Dudu no meio de campo parece muito clara. A outra dúvida, claro, é o parceiro dele. Com Ronald suspenso e Baralhas fora, a tendência é que William Oliveira assuma a vaga. E por mais que muita gente ainda tenha resistência com ele, o fato é que contra o Corinthians ele fez uma partida sólida. Marcou bem, apareceu nas coberturas, tentou dar saída de bola com qualidade. Teve um lance polêmico que gerou discussão, onde ele poderia ter feito o passe para Eric pela direita e preferiu buscar Dudu por dentro. Muita gente achou que foi erro, que colocou Dudu na fogueira, mas analisando friamente, o passe foi certo. Dudu poderia ter dominado com mais calma, girado ou até recuado. Não foi um erro técnico, foi uma escolha dentro do jogo. Depois do lance, a bola saiu para escanteio, e a sequência da jogada gerou o gol do Corinthians. Mas não dá para colocar toda a responsabilidade nessa tomada de decisão. A falha foi coletiva. Esse tipo de interpretação errada muitas vezes vem da emoção, da raiva acumulada com o jogador. Mas em campo, o William fez um bom jogo e Dudu, como já dito, entrou com vontade, mexeu com o jogo. Essa dupla deve formar o meio de campo contra o Cruzeiro e, dadas as circunstâncias, é o que temos de melhor. O sistema com 3 zagueiros deve ser mantido, até para dar mais segurança defensiva. A ausência de Edu deve ser suprida por Camutanga, que vem ganhando ritmo. Zé Marcos e Wagner Leonardo completam a linha de 3. Nas alas, Cáceres deve voltar pela direita, com Ramon pelo lado esquerdo. À frente, Eric e Mateuzinho devem ser os responsáveis por levar perigo. Mateuzinho vem pedindo passagem. Foi decisivo contra o Santos e novamente entrou bem contra o Corinthians. O garoto vem com confiança e merece sequência. No ataque, Kaiser ainda é o nome mais cotado, apesar da fase oscilante. Ele não vem fazendo grandes partidas, mas pode ser importante pelo estilo de jogo. Contra uma zaga que vem desmontada, como a do Cruzeiro, que está sem entrosamento, a força física de Kaiser pode gerar vantagem. Porém, se a opção for por Renzo Lopes, não será nenhuma surpresa. Ele consegue reter a bola, ajuda o time a respirar e pode ser útil em um jogo onde o Vitória terá que alternar momentos de pressão com momentos de mais cautela. Do lado do Cruzeiro, a gente precisa destacar que o momento deles também não é dos melhores. O empate contra o Palmeiras teve polêmica com Gustavo Gomes não sendo expulso, o que gerou muita reclamação da torcida e até de jornalistas ligados ao clube mineiro. E para enfrentar o Vitória, além da zaga reserva, eles devem ter mudanças em outros setores também. Oportunidade para o Vitória aproveitar o momento instável do adversário. Mas para isso, precisa entrar ligado do primeiro ao último minuto. Sem dar espaço, sem se desconcentrar, e principalmente, sabendo tomar decisões certas nos momentos-chave do jogo. Agora, se tem algo que incomoda e muito a torcida, é a demora da CBF em divulgar o VAR do lance de Cantanhede contra o Corinthians. Já saiu o VAR de Palmeiras e Cruzeiro, que foi depois, e até agora nada sobre o jogo do Vitória. Isso levanta dúvidas e alimenta desconfiança. Ainda mais quando se sabe que desde outubro a CBF tem autorização da FIFA para divulgar áudios do VAR mesmo em lances que não foram revistos na cabine. E esse tipo de transparência é fundamental, principalmente em momentos em que os clubes lutam para permanecer na elite. A omissão só gera mais ruído, mais narrativa, mais teoria de conspiração. A torcida quer a verdade, seja ela qual for. Se a bola não entrou, mostrem. Se entrou, mostrem também.
O que não dá é para ficar esse silêncio, enquanto o resultado pesa diretamente na tabela de classificação. Gostou da informação? Deixe seu like, compartilhe com os amigos e comente sua opinião sobre o que está rolando no esporte. Quer saber mais sobre seu time favorito? Continue acompanhando o Nordeste Sport News. Um verdadeiro furacão começou a circular nos bastidores do futebol baiano, e o nome de Luciano Heng voltou a chamar a atenção, desta vez por um motivo que deixa torcedores e dirigentes em polvorosa. Fontes internas do clube garantem que o empresário, conhecido por seus investimentos ousados e por nunca passar despercebido, teria feito uma proposta bilionária para adquirir o Vitória. O valor, ainda não oficialmente confirmado, seria histórico para o futebol nacional, capaz de movimentar cifras que poucos imaginavam estar em discussão para um clube do Nordeste. Nos corredores do estádio, a notícia circula com uma mistura de incredulidade e entusiasmo. Alguns integrantes da diretoria parecem estar divididos entre o peso financeiro da proposta e a preocupação com a gestão futura do clube, caso o negócio se concretize. Há quem veja na movimentação de Heng uma chance de revitalizar o Vitória, trazendo não apenas recursos, mas também visibilidade nacional e até internacional, potencializando patrocínios, infraestrutura e o elenco. Outros, no entanto, permanecem cautelosos, lembrando que propostas bilionárias no futebol brasileiro muitas vezes vêm acompanhadas de cláusulas complexas e exigências que podem mudar radicalmente a rotina do clube. Torcedores, por sua vez, inundam as redes sociais com opiniões e teorias sobre o impacto dessa possível negociação. Uns celebram a possibilidade de o Vitória entrar para um patamar de elite financeira e esportiva, sonhando com contratações de peso e campanhas históricas. Outros questionam se a influência de um investidor tão poderoso poderia, de algum modo, comprometer a identidade do clube, algo que sempre foi motivo de orgulho da torcida. A expectativa é tamanha que o assunto se tornou quase onipresente entre comentaristas esportivos, boatos de bastidores e mesmo entre ex-jogadores e ídolos do clube, que já começaram a se manifestar sobre o rumor, ainda que com cautela. Enquanto o Vitória segue com sua rotina dentro e fora de campo, a sombra dessa proposta bilionária paira como um mistério que pode redefinir completamente o futuro do clube. Até o momento, nem Heng nem a diretoria confirmaram oficialmente qualquer acordo, mas o burburinho é suficiente para colocar o clube no centro das conversas do futebol nacional. A expectativa é palpável. Se o rumor se concretizar, poderemos estar diante de um dos capítulos mais surpreendentes da história recente do futebol brasileiro, capaz de transformar o Vitória de forma inédita e marcar a trajetória do clube para sempre. Obrigado por assistir ao Nordeste Sport News. Se você quer estar sempre atualizado sobre o que acontece no futebol do Nordeste, inscreva-se no canal e junte-se à nossa torcida. Até a próxima, e que venham mais vitórias para os nossos times!